Fala, meninas! Mais um vídeo e hoje nós vamos mostrar como é que tá funcionando essa engenhoca aqui. A gente já tava devendo esse vídeo pra vocês. Pra abrir linha de plantio em lugar que tem um monte de palha muito grosso, uma camada muito grossa de cobertura. E aí a gente tem que abrir o suco de plantio. A gente vai usar essa ferramenta aqui e ver como vai ser. É o nosso segundo teste hoje. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Antes de mais nada, começar a explicar aqui um pouquinho do nosso sisteminha de plantar grãos. A gente até chama de SAF grãos, porque SAF é meio que uma sigla ali de Sistema Agroflorestal, né? Então a gente conduz isso aqui seguindo os princípios da agrofloresta, mas de uma maneira bem simplificada, né? Porque a gente acaba não tendo árvores muito vigorosas aqui dentro, porque a gente sempre reseta o sistema. Eu quero dizer resetar, a gente poda tudo e joga cobertura no solo para daí entrar com feijão, milho, plantando todo ano. Então aqui a gente tem uma faixa de linha de plantas de serviço, que são as plantas que a gente faz poda para gerar cobertura. A área de cultivo de grãos é essa parte ali, é um canteirão onde está acumulado toda essa matéria verde, que eu acabei de roçar aqui e podar e jogar lá para aquela parte do canteiro. Esse aqui, né, o canteirão talhãozinho de feijão, é uma área que a gente fez praticamente o mesmo processo, plantou o feijão em cima. Aqui foi a primeira vez que usamos a motosserra e olha que o resultado tá bem legal, viu? Bem legal mesmo, porque olha o vigor desse feijão. Diferente dali, ali foi passada a tobata debaixo da palha. Olha, vocês acreditam que ali tem terra revolvida? E a gente passou a tobata porque no primeiro ano de plantio não teve cobertura. Eu achei que ficou um tempo exposto muito à chuva pesada e aí compactou uma camada superficial. Eu achei que valeu ainda mais uma mexida de solo, mas a ideia é não mexer mais o solo. É fazer como a gente fez aqui. Aqui não foi mexido, aqui só foi acumulado a palha. Abrimos as linhas cortando a palha com a motosserra e já viemos com o plantio do feijão. Você vê que aqui, ó, nasceu capim numas partezinhas que o feijão não ocupou ou que é final de linha e não teve muita cobertura. Mas quando a gente vem aqui pro centro, ó, um capinzinho perdido, né? O feijão já abafou e não teve uma capina, gente. A gente não capinou nenhuma vez, nenhum dia. Não arrancamos nada, nem com a mão, nada. A gente só plantou na palha e olha isso aqui. É só vir colher, né? É incrível o resultado disso. Claro que dá mais trabalho na hora de fazer o plantio, porque a gente tem que organizar o canteiro, fazer esse processo que a gente vai mostrar agora ali com a motosserra. Mas olha aqui. Olha aqui debaixo do feijão a quantidade de matéria orgânica que a gente ainda tem. Olha como o feijão veio no meio da cobertura. Olha que legal. Bichinhos, gente. Bichinho correndo aqui no meio dessa palha. Essa matéria orgânica alimenta os micro-organismos, os bichinhos que estão no solo. Aqui, ó. Tava ali, escondidinho. Tá fazendo a parte dele nesse processo, né? Olha aqui, olha aqui. Isso aqui, ó. Fungo decompondo. Isso vai tudo gerando adubação e nesse método de cultivo a gente evitar o uso de adubo, né? Isso aqui foi plantado sem adubação também, não teve adubação. É o primeiro ano que a gente faz com palha e olha só que tá bem legal. A gente só apenas preparou essa terra com calcário, um pouquinhozinho, mas foi assim leve, porque também jogar muito calcário dá um choque muito grande nos micro-organismos do solo. Então a gente preparou o primeiro ano com calcário e depois só veio plantando com a palha que foi gerando do próprio sistema. Então esse feijão é
a primeira vez que realmente tem palha nessa terra. Eu imagino, fico pensando como vai ser os próximos anos quando a gente começar a acumular em cima desse material que você viu aqui, vai vir a palha do feijão. Depois a gente pode estar inserindo plantas de inverno, depois de passar o verão, né? Para gerar mais cobertura ainda. Dá para cultivar alguma planta de inverno aqui também. E vem mais, ó, logo vem mais matéria orgânica. A hora que colher o feijão a gente já vai conseguir tá derrubando mais cobertura nesse espaço. E acaba virando uma compostagem permanentemente ali, né? Enquanto a gente vai cultivando. Mas vamos lá para motosserra. Então fizemos umas gambiarra aqui. Não garantimos segurança nenhuma. Se alguém quiser replicar isso aqui tá que nem, sei lá, imagina quando o cara inventou o helicóptero, né? Alguém teve que voar a primeira vez. Se arriscar, né? Então, sei lá, estamos assim, tem um risco. Se alguém for replicar isso, tenha muito cuidado, faça bem as contas, né? Tiramos aqui a parte original da máquina para abrir esse espaço para despachar palha, porque a corrente acaba puxando palha e quando estava fechado aqui originalmente ela embuchava. E também fiz uma garra lá, furei o sabre da motosserra. E aí quando a gente arrasta isso aqui no chão, ó, ele puxa o material, né, contra o sabre e faz o corte. Então, ó, eu vou puxar aqui, né, ele vai direcionar a palha pro parte do corte da motosserra e, o que é importante, deixando uma distância aqui do chão, entendeu? Porque se isso aqui encostar no chão, a gente estraga totalmente a corrente perde fio e não funciona. Jogamos dinheiro fora, né? Então a ideia é isso, ela puxar a palha, não entrar em contato com o solo, mas fazer o corte da matéria orgânica. Outra coisa, isso aqui eu já queria ter até melhorado um pouco mais, mas fiz uma adaptação de uma haste de aço aqui que dá um pouquinho mais também de uma pegada diferente na motosserra, que aí eu não preciso ficar tão inclinado, né? E aí melhora um pouquinho a ergonomia, mas melhorias ainda precisam ser feitas nesse equipamento, mas já vai dar para ver um primeiro resultado. Outra coisa, aqui a gente esticou uma linha no meio. No zoiômetro às vezes fica torto demais, né? Então a linha dá uma referência para o cultivo ficar mais retinho, como ficou lá no feijão. Aí eu vou passar 3 vezes a motosserra e também usar esse garfo aqui, ó. Mas logo em seguida que eu fizer o corte. Vamos ver o que vai dar. Aqui eu já vou passar um detalhe, que ela não está indo muito bem, com bastante velocidade no corte, porque essa fixação aqui desse gancho deveria ficar aqui por cima, né? Porque a matéria ela começa a escorar aqui e não despacha o material na hora que está cortando. Então isso já é uma adaptação que penso que vai às vezes fazer, né? Se for continuar usando isso aqui, apesar de já ter ideias de uma máquina diferente, né, que seja mais apropriada realmente para fazer esse corte. Mas olha só, feito o corte aqui então, dá pra ver aqui, ó, abriu o material. Da outra vez não foi revolvido o solo, então tô curioso para ver como é que vai ser essa experiência aqui agora com o garfo. Mas quando a gente faz o corte, e aí tava abrindo, um pouco a linha para conseguir inserir melhor a semente. E ó, aí a gente expõe um suco e olha aqui, gente, olha a camada, a gente tem um palmo de palha aqui dentro, né? Fica
assim, fica impecável o plantio, impecável. Ainda tem que vencer apenas essa questão de maquinário, né? Que essa gambiarra está funcionando, mas se a gente tiver uma máquina mais adequada, pensada para fazer isso aqui, talvez que faça já mais linhas, imagina que faça já as 3 linhas de uma vez, nossa, seria fantástico, né? Porque olha como tá o feijão lá, que legal plantar com bastante cobertura, com cobertura bem generosa mesmo. Hoje tá mais difícil, hein? Margaridão, né? Eu acho que tem mais palha do que... muito mais palha do que teve outra vez. Aqui a gente cortou o capim-mambaça, ele tava muito alto, tava aqui no meu pescoço. O margaridão mais alto do que eu. Então gerou um volume bem grande. E da outra vez o capim tava baixo. Então facilitou o corte, ainda mais que eu falei dessa questão que teria que ser melhorada ali da motosserra. Pessoas já nos indicaram usar disco de corte, que tem aqueles sistemas de semeadeiras de plantio direto. Por exemplo, teria que ser um disco grande para fazer o tipo desse corte aqui, teria que ter muito peso, né? Teria que ser um trator grande para tocar um disco grande. Ele tem que ter lastro para conseguir fazer esse disco sentar e cortar toda essa matéria. E olha lá que eu não sei se corta também, porque temos talos do margaridão que eu acho que às vezes não sei se cortaria com facilidade, né? Especialmente talo seco, que às vezes pode estar junto nessa camada de cobertura. Ai, gente, hoje cansou, hein? Uma linha foi... tá um exagero de matéria orgânica, tá uma camada bem grossa mesmo. Uma coisa que eu notei é que hoje, como toda a palha que estava cobrindo o solo, vamos dizer 95% é verde, né? Tinha pouquíssima palha que ficou do cultivo anterior, já tinha se decomposto muita coisa. E por ela estar verde, pouco enroscou aqui na parte da motosserra, essa parte aqui. Outra vez que eu cortei murcho, acabava enroscando mais. Então parece que tem que estar bem seco ou bem verde para estar fazendo isso aqui sem embuchar tanto. E aí, tem gente que vai falar assim, pá, mas é um esforço maluco isso aqui, né? É uma trabalheira. Acaba sendo sim, um manejo e tanto, né? Só que eu fico pensando, se a gente fizer as contas, que não tá... a gente tá entrando num sistema que vai trazer mais independência da gente de adubo, porque hoje falar em plantar, você tem que pensar em trazer adubo de algum lugar, né? A agricultura no geral, ela não tem trabalhado com a ciclagem de nutrientes que a natureza tem numa floresta, por exemplo. Aqui a gente tenta imitar um pouquinho desses princípios que a floresta tem, que a natureza tem de manter uma terra fértil. E aí tem que manejar toda essa biomassa e organizar ela aqui. Ganhamos em adubo e também em capina, porque se for contar também que eu não faço a carpida, a hora que eu passaria carpindo aqui, a gente investe um pouco mais no organizar a matéria orgânica. E não é só esses os benefícios, né? A gente está acumulando carbono, melhorando, né, essa questão de absorver o carbono que a gente tanto libera na atmosfera, na questão de mudança climática. A gente está absorvendo muito material para cobrir o solo, vida no solo pulsa, deixa o solo mais poroso, a água infiltra melhor, não dá erosão, não tem como dar erosão numa cobertura tão generosa como essa, a água infiltra muito fácil, então vai acumulando benefícios também de fazer esse sistema. Mas em grande área, certamente precisa uma máquina mais adequada, até a gente aqui está precisando, né? Então eu fico pensando que diante da tecnologia que tem hoje no mundo, né, uma maquininha que corte isso aqui, será que não é possível de fazer, né? Uma máquina pequena, que seja acessível também para estar adquirindo, para estar usando. Eu acho que às vezes falta muito investimento em um modelo diferente de agricultura que seja mais sustentável, né?
uma lógica que eu segui, pelo menos nesse formato de 3 linhas que eu fiz, foi abrir primeiro a linha central. Aí quando eu enfio o garfo, olha só a camada, gente, o garfo vai inteiro ali, tá bem grosso. Aí a gente vai empurrando para abrir esse espaço. Aí na linha de fora, em vez de eu empurrar para lá também, para os dois lados, eu vou, em vez de fazer isso, eu vou só puxar. Porque se eu empurrar aqui, ela fecha a linha do meio. Então nessa linha aqui eu só venho puxando. Gente, isso aqui vai até fazer horta, né? Imagina se a gente fizesse um consórcio aqui de hortaliças. Alface, couve, rúcula, enfim, até plantas maiores, podia ter até mandioca depois no final colher, né? Me parece bem interessante. Quero um dia tentar fazer o teste usando esse formato, que acaba que otimiza até o serviço que a gente tem no canteiro, que no canteiro da horta a gente tem ali em cima, a gente fica trazendo basicamente matéria de fora, porque lá a gente não tem as linhas de serviço, que são as linhas que geram cobertura de solo. E aí é sempre um trabalho, né? Colher em algum lugar, tem que carregar, colocar na tobata, trazer, organizar. Aqui está produzindo do lado, eu só venho com a roçadeira, no movimento de corte da roçadeira, eu já derrubo esse material aqui em cima. Apenas o margaridão que eu corto com a motosserra, depois organizo ele ainda por cima do capim. Até no inverno daria para pôr hortaliça. Até no inverno dá para pôr hortaliça. Olha só, né? E ainda que no inverno aqui tende a ficar um pouco ocioso o espaço, porque pensando em grãos, né? A maioria dos grãos que a gente cultiva são de verão. Então dá para fazer um hortão, né? De inverno aqui. Vamos testar alguma hora esse negócio. Gente, e lembrar vocês, a rifa tá quase acabando. Para quem não tá sabendo ainda, fizemos uma rifa para levantar aí uma grana para fazer umas melhorias aqui no canal, investir um pouco mais aqui no nosso trabalho, e tem 3 prêmios que a gente colocou que são bem legais. O primeiro deles é passar uma semana aqui com a gente. O segundo prêmio é uma câmera profissional, e o terceiro prêmio é uma cesta de produtos agroecológicos daqui do sítio e também de produtores aqui do município que a gente tem contato de rede. Dia 12, gente, é o sorteio, dia 12, então falta pouquíssimo tempo. Gente, se ficou alguma dúvida, também tiver alguma sugestão que possa ajudar a gente aí a melhorar esse processo, deixa aí nos comentários, que a gente sempre tá lendo. É muito legal ter essa troca com vocês, fortalecendo essa comunidade. Deixa o like, compartilha às vezes com um amigo aí que você acha que possa gostar desse tipo de assunto. Tem muita gente compartilhando aí esse sisteminha, essa ideia aí que a gente tá meio testando. Compartilha lá, que também ajuda muito a gente a seguir com Expandindo Mundos, trazendo essas experiências aqui pro canal. Valeu e nos vemos no próximo vídeo. Avante!